O que fazer quando a cliente não aparece no horário agendado? Essa é a dúvida de muitos profissionais. Eu me chamo Thaís Alves e você está agora no programa Sobrancelhas Negócio Lucrativo, que eu vou te ensinar como viver de sobrancelhas. E o episódio de hoje é o que fazer quando a cliente não aparece no horário agendado. Isso é muito frustrante para os profissionais liberais que trabalham autônomo, que trabalham com horário agendado, que saem de casa, que se predispõe, a atender os clientes e está lá contando com aquele dinheiro, e quando vê, talvez numa tarde, vários clientes não vêm, não vem e ainda não avisa que não vem. Então é algo muito chato e é algo que prejudica realmente. Então o que fazer, para isso não acontecer, o que fazer para diminuir, essa porcentagem das clientes que acaba não chegando, não vindo no horário marcado e também acaba não avisando que não virá. Antes de tudo, me responde uma pergunta. Você tem padronizado o seu agendamento? Se você não tem padronizado o seu agendamento, essa é a hora de começar a colocar em prática o padrão de agendamento, pois ele fará toda a diferença no seu dia a dia, na comunicação com o cliente, tendo clareza de como que funciona o seu negócio. Então, primeira coisa, não importa qual é o canal de comunicação que o cliente veio, não importa se é o Facebook, se é o direct do Instagram, se é o WhatsApp, se é um telefone fixo, como que você faz o agendamento? Eu recomendo que você canalize somente para uma rede. Aqui funciona como? Como que funciona aqui, A gente tem página, a gente tem a página do Facebook, a gente tem o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos o WhatsApp, tem mais um telefone fixo. Então, para não ficar nenhum cliente perdido, todos os dias a secretária ela revisa essas redes sociais e ela direciona para o WhatsApp. Então, se tem um cliente fazendo uma pergunta lá no direct, o que a gente faz? A gente tenta trazer esse cliente, a gente traz esse cliente para o WhatsApp. Então, a gente pede para que a pessoa nos passe o seu WhatsApp para que possamos dar o melhor atendimento. Então a gente acaba canalizando tudo pelo WhatsApp. Então assim, o que eu fiz alguns anos atrás que me ajudou muito nessa questão de quando dos clientes não cancelar e não avisar que não estão, que não virão no horário agendado. Eu fiz um padrão de agendamento. Como que é esse padrão? A cliente marcou lá uma micropigmentação para daqui um mês, um exemplo, daqui um mês, no dia 10 às 1h30 da tarde. Ok, então ele agendou. O que a gente faz? Naquele primeiro momento a gente manda uma mensagem. Então, seu horário ficou agendado para o dia 10 de março de 2019 às 13h30 da tarde. Caso aconteça algum imprevisto, só pedimos que nos avise um dia antes e estaremos aqui aguardando por você. Um excelente dia, muito obrigada. Então a gente encerra a mensagem assim. E qual é o padrão que eu tenho do agendamento? Sempre um dia antes do horário agendado do cliente, a cliente ela vai receber uma mensagem. Essa mensagem ela vai receber de lembrete, não de confirmação. Porque quando a gente vai falar, olha, estou passando para confirmar o seu horário, a gente está dando para o cliente a oportunidade dele cancelar. Então, o que a gente faz aqui? A gente manda um lembrete de horário, olha, olá fulana, então assim, como é importante, eu já falei isso nos outros vídeos, eu sempre vou refrisar, sempre fale com a pessoa pelo nome. Quando a pessoa entrar em contato com você lá no WhatsApp, coloca nos contatos lá o nome dela completo. Verifica se você colocou o nome dela corretamente, porque o nome da pessoa é algo muito importante para ela. Então chame ela pelo nome e corretamente, quando você escrever principalmente uma mensagem. Então assim, você vai chegar lá e você vai mandar uma mensagem um dia antes para o cliente, falando assim:
Olá Maria, boa tarde, né? Se for de tarde, bom dia se for de manhã, à noite se for à noite. Olá Maria, bom dia. Aqui é do Instituto Thaís Visual, né? Eu vou dar um exemplo meu aqui. Aqui é do Instituto Thaís Visual e estou passando para lembrá-la do seu horário amanhã, no dia 10 de março, às 13h30 da tarde. Então, assim, quando você manda uma mensagem para lembrar, você não dá oportunidade para a pessoa cancelar. Então, ali você aguarda ela a confirmação. Depois que eu fiz isso, gente, caiu 90% o índice de clientes que não vêm e não avisam, tá? Sempre acontece ainda e eu quero falar pra você o que eu faço, né? Porque ainda mesmo que o cliente ele não vem, ainda tem como tirar vantagem sobre isso. Então, qual é a vantagem de você padronizar o seu agendamento? Você fazendo tudo isso, padronizando e usando essas formas como eu falei no vídeo, você vai estar dando menos chances do cliente não aparecer e ainda não cancelar. Porque além de você ter um padrão de agendamento, o cliente ele vai ver que você tem um padrão de profissionalismo, que você fala corretamente, que você escreve, né, com um ar de profissional, sem brincadeiras. Não que vai ser algo sério, rígido, né, mecânico, robotizado, não, mas é algo que tem de um padrão. Eu sempre tive aqui com a minha secretária alguns acertos, assim, que eu falo, né, porque assim, ela diz assim, Thaís, mas tem cliente que gosta de conversar, tem cliente que não gosta de conversar. Tem cliente que gosta de um abraço, um beijo, tem cliente que não gosta nem que chega perto. E eu não sei como que eu vou me comunicar com cada uma, né? Ela tem essa dificuldade de lidar com os temperamentos das pessoas. Então, o que eu falei pra ela? Eu quero que você trate todo mundo igual. Então, se você vai abrir a porta pra uma, você vai abrir pra todas. Se você vai falar, né? Se você vê que o cliente vem pra te receber um aconchego, você vai. Senão, você fica na sua, normal. Então, assim, tá avaliando como que o cliente gosta, mas tem um padrão para isso. Então, é sempre um boa tarde, é sempre um bom dia, sempre um seja muito bem-vindo, né? Quando ela fala no WhatsApp, ela já se identifica que é ela que está falando no WhatsApp. Isso também é muito importante para o cliente saber com quem que ele está conversando do outro lado da linha. Gente, são detalhezinhos que parecem muito simples, mas que eles têm de grande importância e valia e que diminuem muito o cancelamento dos horários e muito mais ainda o cliente não vir e não avisar. Mas como ainda, né, se beneficiar daquele cliente que não vem? O que você pode... Eu sempre falo assim, né? Teve uma vez que eu fui num congresso e a gente se encontrou com umas colegas de profissão e a gente foi à noite fazer um lanche. Aí tinha uma que ela tinha postado nas redes sociais uns dias antes e deu muita polêmica, tá? Porque ela tava na casa do namorado, que dava 1 hora de distância do estúdio dela, onde ela tinha agendado a cliente numa segunda-feira às 8 da manhã. Então ela acordou muito cedo, ela saiu muito cedo, né? E foi até o estúdio para atender a cliente. Chegou lá antes do horário, preparou tudo, organizou tudo e a cliente não apareceu. Não apareceu e não desmarcou. Aí ela foi lá e fez um desabafo no Facebook. E deu a maior polêmica, assim, tipo, várias pessoas também indignadas, que isso é errado, que é absurdo, né, e tal, e tal, e tal. É chato, é muito chato, né, ela poderia ter saído mais tarde, ter viajado mais tranquila, mas como ela tinha um compromisso com a cliente, ela se organizou antes, mas a cliente não teve o mesmo compromisso com ela. E isso pode acontecer diversas vezes. Mas como que a gente pode tirar vantagem ainda nesse momento? Aí nós estávamos na época no Uber e eu fiz a seguinte pergunta para ela. A gente está em mais um congresso, a gente está em mais um curso, ok? A gente vai aprender muita coisa. Mas no congresso passado, nos cursos passados, você já tem colocado em prática tudo aquilo que você aprendeu? Aí ela parou e me olhou assim, não, porque é muita coisa assim, pois é.
Então, esses momentos onde os clientes dão furo, aí você tem duas opções. Ou você morre de raiva, vai descarregar isso numa rede social, né, para alimentar essa sua raiva das pessoas que tá concordando aquilo com você, tá achando aquilo um absurdo, você fala, poxa, eu fiz certo, é uma pessoa que é injusta. Ou você, né, você pode se fazer de vítima, ou você fazer de protagonista da sua história e pensa assim, poxa, o cliente não veio, que chato, eu podia ter marcado alguém sim, eu podia estar ganhando dinheiro sim, eu poderia ter dormido até mais tarde sim, mas não aconteceu. E agora, o que eu vou fazer com esse tempo ocioso? Em vez de você perder tempo e ir lá para a rede social reclamar, xingar e se fazer de vítima, vai lá, senta e vai treinar aquela técnica que você ainda não praticou, ou que você talvez não está tão excelente, ou talvez que você precise criar uma nova técnica, sabe? Melhorar uma angulação da mão, sei lá, enfim, tem tantas coisas. Ou talvez até, né, não fique chateado comigo, mas talvez o banheiro do seu negócio está precisando de ser areado. Talvez toda semana lá alguém só vai lá e passa um pano meia boca e ele está precisando jogar água, que boa, cloro, sabe? Então assim, esse tempo ocioso que o cliente não vem também é uma oportunidade para a gente olhar para dentro e ver o que a gente precisa melhorar de técnica, treinar alguma coisa, ou talvez limpar aquela gaveta que você está procrastinando há tanto tempo, porque não tem tempo, porque tá correria, mas ela precisa ser limpada, que você não se organiza e você não se acha mais nada. Então esse tempo é o momento onde você pode se fazer de vítima, reclamar, murmurar, xingar, colocar cliente numa lista negra, como eu falo, ou você aproveitar esse momento, né, até mesmo para padronizar, escrever lá as mensagens que vocês vão estar mandando para o cliente toda vez que ele agendar um horário, deixar escrito uma mensagem automática quando for confirmar o cliente, quando for lembrar, né, quando for lembrar do cliente do horário dele do próximo dia. Então assim, talvez é isso que você deva fazer quando o cliente não vir, porque se você começar a padronizar esse atendimento e você, mesmo que isso aconteça, porque ainda vai acontecer algumas vezes, você aproveitar esse tempo para fazer algo de valia. Ó, esses meses para mim tem sido muito corrido, assim, tem sido desafiador, porque eu ainda trabalho muito, tenho muita cliente, tenho projetos, né, trabalho também no social, então assim, é muita coisa para uma pessoa só, né? Tô aqui gravando vídeos para você, parando para escrever conteúdos, né? Procurando sanar suas dúvidas, ajudar nas dificuldades. E tem dias assim que quando o cliente não vem, eu digo, ai, o cliente não veio, o que eu faço, gente? Hoje, depois de 17 anos, eu me permito deitar na minha maca, fechar os olhos e dormir um sono. Nem que for lá 10 minutos, 15 minutos, sabe? Naquele momento lá, ter um momento assim de relaxar, de ter um refúgio. Então você pode também ter começar a se dar essa liberdade, se você já tem de bastante tempo na área, se você tem muitas funções, se você organiza tudo, tem que cuidar de tudo, você também se permitir ter esses momentos para você realmente relaxar, para você arrumar sua gaveta ou, sabe, treinar aquela nova técnica. Então, gente, isso é muito importante, se atente a isso. Ou se você não consegue, talvez, disso que eu falei, né, de treinar as técnicas, tire tempo durante o seu dia, sei lá, meia hora por dia, vai lá treinar aquela aplicação de rena, vai lá, sabe, fazer um molde numa boneca, vai lá brincar numa revista. Enfim, tem várias coisas produtivas que vai fazer você alcançar um próximo nível, mesmo que aconteceu frustração, mesmo que você não ganhou dinheiro, mesmo que foi um absurdo o cliente não ter vindo e não ter avisado, mas procure ocupar o seu tempo com produtividade. Também tem assim, né, qual é a outra forma? Você já é uma pessoa padronizada no seu agendamento, você já tem uma postura profissional, mas tem aquela cliente que é marvada. Marvada que eu digo assim, poxa, ela
me deixa sempre na mão, não é a primeira vez, então é como se fosse uma falta de respeito. Aí é a opção sua de agendar uma próxima vez ou não. Então o que eu faço? Se a cliente ela faz isso comigo pelo menos umas 3 vezes, eu digo, opa, peraí, alguma coisa tem problema. Então assim, a cliente ela veio a primeira vez, ela agendou a primeira vez, não veio e não avisou, agendou a segunda vez. Na terceira vez que ela for agendar, você já avisa ela, olha fulana, a gente tem uns critérios agora para cancelamento, então assim, se você não conseguir vir de novo, não tem problema, mas assim, será cobrado uma taxa, né, porque a gente precisa, o seu horário está ocupando a vaga de outra pessoa que queira fazer, então nesse momento a gente vai deixar aqui como é que se fala? Fugiu o nome. A gente já vai deixar uma nota aqui de débito para você e na próxima vez que você vir, você acerta sem problemas nenhum. Então sempre falando muito de forma sutil, né? É quase que colocar a cliente na lista negra, mas tem pessoas que precisa ser feito assim, tem pessoas que precisam ir para a lista negra. Olha, eu não sei o número de atendimentos que eu já atendi até hoje, foi um número muito grande, mas eu tenho cliente na lista negra, infelizmente. Eu tenho uma cliente, até depois de um tempo eu fui descobrir que ela estava com bipolaridade. Ela tinha uma micro antiga bem clarinha e ela sempre vinha a cada 20 dias fazer rena comigo. Ela vinha, fazia rena e tal e tal. Aí depois de um tempo ela sumiu, ela desapareceu. É aquela cliente sempre na correria, sempre num horário mais tarde. E essa cliente desapareceu. E ela aparece depois de uns 6 meses com uma micro nas sobrancelhas. Aí ela veio de novo, né, pedir pra mim o que eu podia fazer naquela sobrancelha dela e tal. E isso faz muitos anos atrás. Aí eu falei pra ela que o que dava para corrigir era muito pouco, né, para tentar melhorar aquele designer. Na época, ainda bem que foi feito um designer fino e não saiu muito fora do rosto dela. Então eu consegui fazer uns leves ajustes ainda naquela micro, que deu uma melhorada. Só que como ela estava, né, já com problemas psicológicos e eu não sabia, ela veio no outro dia reclamar. Depois de um mês, acho que ela veio. Já era final do ano e era o último dia do ano. Ela veio toda indignada, que ela queria que eu arrumasse a sobrancelha dela e trouxe uma foto de quando eu fazia a sobrancelha dela, né, que ficou aquela volta assim bem bonita e que agora ela não tinha mais aquela volta. Aí eu expliquei pra ela, olha, você quando eu fazia essa sobrancelha assim com essa volta, né, essa delicadeza que você gostava, você não tinha uma micro forte como você tem hoje. Então antes eu conseguia dar essa sutileza, agora não tem como, porque vai ficar uma coisa mais grossa ainda, vai ficar um trabalho mais grosso e não vai ter acabamento, vai ficar pior. E ela disse que ela não entendeu e ela disse que ela queria ser atendida naquele dia, que nem que eu fizesse uma rena na sobrancelha dela. Mas assim, gente, eu sempre tive um posicionamento assim com o cliente. Olha, você vai ter tudo o que você quiser comigo, eu vou te atender tarde, eu vou vir mais cedo, eu vou encaixar se for possível, mas não queira me colocar contra a parede, me exigir algo que eu tô no meu direito. E eu sei que ela me exigiu, eu falei pra ela assim, olha, o seu horário ele tá pro dia 20 de janeiro, porque isso era vésperas de Réveillon, era o último dia e já era tarde da noite, a gente já tava pra fechar na época. E ela apareceu toda revoltada, querendo que eu desse um jeito naquela hora. Aí eu falei pra ela assim, expliquei pra ela que quando ela era minha cliente, antes de fazer essa micro, né, eu conseguia dar um acabamento porque a micro dela era muito clara e agora ela tava com uma micro escura que eu conseguia ajustar. Algo muito importante que eu vou deixar aqui pra você, tá? Não mexa numa cliente sem bater uma foto do antes e depois. Porque a foto do antes e depois é a prova que você tem. Então eu tinha essa prova de pegar aqui quando ela veio aquele dia antes de eu mexer, como era antes de eu fazer a micro nela, aquele dia que ela fez a micro com outra profissional e depois quando eu arrumei.
Então, assim, foi um comparativo que deu muita diferença e eu pude mostrar pra ela, olha, aqui era antes você sem micro, com uma micro bem clarinha, que dava pra mudar o desenho. Aqui foi a micro que você veio, olha só, e aquilo que eu consegui arrumar pra você. Então, assim, aí eu falei bem pra ela assim, olha, você me desculpa, mas hoje eu não vou conseguir atender. Não, mas eu espero, eu não tenho pressa. Pois é, você não tem pressa, mas eu tenho um compromisso. Gente, vocês pensam que ela saiu cuspindo fogo, de brava, de raiva, de irritada, mas eu me posicionei, peraí, né? Eu tenho um ambiente profissional, eu sou profissional, eu sou responsável por aquilo que eu faço, mas querer colocar ordem no meu negócio, querer ter uma autoridade que você não tem, não é bem assim. E eu sei que chegou lá pro dia 20 de janeiro da próxima vez, ela veio, né? Eu não fiz quase nada porque tinha ficado bom aquilo que eu tinha feito, não excelente porque ela já tinha uma micro antiga, né, que ela fez lá com outra profissional, ela não fez comigo. Então, assim, a partir daquele momento eu bloqueei a agenda para ela e falei, esse tipo de cliente eu não quero mais. E a gente foi bloqueando, não tem horário, não tem isso, não tem aquilo, até que ela desistiu, graças a Deus. Então, assim, a gente também não pode ficar à mercê desses tipos de cliente, porque tem cliente para todo tipo e tem clientes mesmo que a gente deve nem fazer questão que venha no nosso, né, na nossa clínica, no nosso estúdio, porque não vale a pena. Então, conforme você vai tendo maturidade, você vai aprendendo, você vai vendo qual é o seu limite, qual é o seu posicionamento com cada uma e você se posicionar no seu negócio também, né? O seu posicionamento é muito importante, mas o posicionamento quando você tem os seus padrões definidos, quando aquilo é muito claro para você, né? Então, assim, você tem um horário lá. Há clientes que também chegam atrasadas, também é um grande problema. Marca para 3h30, chega quase 4 horas. Então, se você tem um padrão para isso também, onde o cliente ele chegou, o atraso, o limite de atraso é 10 minutos. Então, se ela chegar até 3h40, ela vai ser atendida. Fora isso, olha, meu amor, eu quero te pedir perdão, mas eu trabalho com horário agendado, porque você tem isso padronizado, né? Se você tem padronizado trabalhar com horário agendado, e eu não posso atrasar a próxima cliente. Então, o meu limite de atraso são 10 minutos. Passado de 10 minutos, você não pega a próxima cliente, porque você vai atrasar e vai estar desrespeitando a cliente que vai chegar no horário. Isso também é algo que você deve estar se atentando e também padronizar isso. Qual é o limite de atraso que você vai dar para o cliente? Qual é o padrão de atendimento? O padrão de agendamento? Então, esse tempo ocioso que você tem, que às vezes o cliente ele falta, talvez esses detalhes que você tem que ajustar. E as pessoas que trabalham junto com você, todos os profissionais, eles também todos têm que falar a mesma língua. Aonde é muito importante estar fazendo as reuniões e estar deixando muito claro para as pessoas, olha, o padrão das mensagens vai ser assim, se você trabalha com várias pessoas, né? E todas elas usam ali o WhatsApp, usam a rede social para responder cliente. Se a Maria que está lá respondendo uma cliente no Instagram, a Maria se identifique que é a Maria. Se a Joana está lá no WhatsApp respondendo, confirmando ou agendando o cliente, que a Joana se identifique que é a Joana. Então isso também é muito importante. E quanto mais profissionalismo fica o seu negócio, quanto mais padronizado, né, menos você vai ter esses problemas com clientes, com horários, porque quanto mais redondo tiver o seu negócio, mais alinhado, né, o funcionamento, mais o cliente vai entender que ele precisa também, se ele quer estar lá fazendo os seus serviços, estar lá no seu espaço, ele precisa se adequar a isso. E é isso, pessoal, você tem que estar sempre buscando se atentar e se alinhar, né, para não fazer do seu negócio a casa da mãe Joana, como se fala, né, que cada um faz o que quer,
Por isso que eu sempre friso, padronize. Padronize o atendimento, como que vai ser quando o cliente chegar, como que vai recepcionar o cliente, quando o cliente vai embora, se vai levar na porta ou não vai levar na porta. Para todos os profissionais, está falando a mesma língua e está padronizando isso. O cliente ele vai se sentir muito melhor, ele não vai se sentir inferior se uma foi levada na porta e a outra não foi levada na porta, porque é padrão, então todos são atendidos da mesma forma. Padrão também no atendimento do cliente estar lá esperando, sempre oferecer um café, oferecer uma água, perguntar se está tudo bem, se o ar-condicionado não está muito gelado, né? Se a pessoa está deitada numa maca ou numa cadeira, né? Se o ambiente lá é gelado, devido ao ar-condicionado, ter sempre uma mantinha lá para cobrir o cliente. Então tudo isso é um padrão, tudo isso é um padrão que tem que estar muito claro para você e para sua equipe, se você quer chegar num nível de excelência e profissionalismo. Porque antes da gente ter, a gente tem que ser e fazer. Então é isso que eu quero deixar para você nesse vídeo de hoje. Se inscreve nesse canal, deixa o seu like, para que eu possa continuar fazendo mais vídeos e te ajudando nas suas dúvidas. Se você ainda tem alguma dúvida de tudo isso que eu falei, ou aconteceu uma situação e você não sabe como agir, deixe a sua mensagem nos comentários, suas dúvidas nos comentários, que vai ser um prazer para mim e para minha equipe estar tirando as suas dúvidas e assim fazer mais conteúdos que possam ajudar você. Muito obrigada até aqui e até o próximo vídeo.